Bom dia, todas e todos. Primeiro, eu quero falar que eu estou super feliz que esse evento está acontecendo dessa maneira, que a área jurídica está se interessando por outras áreas e está agregando outros conhecimentos que eu acredito que são muito úteis para essa área também, né? Tá, essa transformação. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e estou um pouco ansiosa agora, antes de começar. Alguém me perguntou ali, falou assim, eu nunca me voluntario para falar assim, para as coisas e tal. Eu falei, não, eu também não. As pessoas me convidam e eu aceito, não sei por quê, porque eu fico super nervosa. Então, uma das coisas que eu sei que me ajuda a ficar mais tranquila é falar que eu estou nervosa logo no começo. Então, agora já estou um pouco mais tranquila. E já estou pensando assim, não, são pessoas, e para conversar com as pessoas um a um, eu fico tranquila. O problema é quando tem muita gente, mas agora já estou vendo vocês, começando a ver vocês como pessoas individuais. Então, eu fui convidada aqui para falar sobre comunicação não violenta, que é uma prática que eu tenho experimentado na minha vida há mais de 10 anos já, e tem sido muito importante, um processo muito importante, na minha vida pessoal e também na minha vida profissional. Na minha vida pessoal, bom, eu quero dizer primeiro que o Yuri, que está aqui do meu lado, depois ele vai falar sobre uma outra, sobre democracia profunda, que é um processo que a gente estuda também. É meu parceiro, meu companheiro de vida, de trabalho, somos casados há 20 anos e a comunicação não violenta é muito útil no nosso relacionamento também, como casados. E a gente trabalha junto, então a gente está normalmente 24 horas por dia juntos, e esse já é talvez um estudo de caso ou um case de sucesso que dá para a gente contar para as pessoas, né? Então, a gente vem trabalhando com comunicação não violenta em várias áreas, desde empresas, ONGs, escolas, movimentos sociais, com o governo, na área jurídica, com diversos grupos, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, e tem um processo que um projeto que acontece na Palestina e em Israel desde 2011, que nós dois estamos envolvidos também. Esse projeto acontece todo ano e reúne mais ou menos 100 judeus, palestinos e internacionais num retiro de 9 dias, onde essas pessoas estão todas juntas para vivenciar esse tempo junto, por meio da comunicação não violenta, e muitas coisas interessantes acontecem nesse encontro, né? Muitas transformações pessoais e também iniciativas e projetos e coisas que saem de lá para transformar a sociedade também. Então, tem sido algo muito interessante que a gente tem experimentado. Eu conheci a comunicação não violenta a primeira vez com o livro. Eu ia trazer o livro, acabei esquecendo de trazer, mas eu ganhei esse livro e eu dei uma lida. Minha formação é psicologia, então eu vou me apresentando enquanto eu falo. Minha formação é em psicologia, também sou formada em artes plásticas e fiz especialização em didática, mas então conheci o livro de comunicação não violenta, dei uma lida, interessante, muito legal, gostei, coloquei ele na gaveta e não fez a menor diferença. Na minha vida pessoal, profissional, nada. Só foi realmente eu só fui entender do que se tratava quando eu participei de uma vivência, de um curso, e aí caiu a ficha. Então, para mim, eu estou contando isso porque eu entendo que a comunicação não violenta ela é um processo que é muito prático e não teórico. Então, é como, por exemplo, pegar um livro de natação e ler sobre natação e tentar aprender a nadar além do livro, ou então aprender a nadar entrando na água. E aí, para mim, essa que foi a diferença para mim, de ler o livro ou de experimentar na prática. Então, a comunicação não violenta eu considero que é um processo muito prático e muito vivencial e não teórico. E o livro ele tem um subtítulo, é um livro, ele se chama Comunicação Não Violenta. O subtítulo original é Uma Linguagem da Vida. E, na tradução para o português, eles mudaram um pouco essa tradução e ficou
comunicação não violenta, técnicas para, sei lá, aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, uma coisa assim. Então, do meu ponto de vista, ele distorceu aí, porque a comunicação não violenta não se resume a técnicas, a uma técnica, e tem mais a ver com essa questão de uma linguagem da vida, de que tipo de relacionamentos e de comunicação apoia a vida, para que a vida aconteça, esteja bem, para que todos estejam bem, né? E a CNV, então, CNV, Comunicação Não Violenta, eu entendo que é um processo que apoia a gente a estar fazendo alguma coisa que, na verdade, a gente já sabe como fazer, mas que a gente desaprende um pouco, por causa da cultura onde a gente está inserido e que, em geral, não valoriza. Então, que é como acessar em mim e nas outras pessoas a essência daquilo que é importante na vida de cada um e de todos nós, e encontrar formas de estar tornando a vida mais maravilhosa, como dizia o Marshall Rosenberg. O Marshall Rosenberg foi um psicólogo americano que criou a CNV. Ele começou a desenvolver esse processo lá na década de 60, e com muita influência da psicologia humanista, especialmente da abordagem centrada na pessoa, do Carl Rogers, que foi professor dele, do Marshall. E também ele teve inspiração dessas correntes, das tradições de não violência, do Gandhi, Martin Luther King, Mandela, etc. Então, a comunicação não violenta é um processo que apoia as pessoas a se conectarem. Eu entendo que apoia as pessoas a se conectarem com elas mesmas, então, eu comigo mesma, como é que eu me relaciono internamente comigo, e umas com as outras, de uma maneira mais autêntica, mais empática, e apoia a estarmos, então, juntos, co-criando estratégias e soluções que buscam atender às necessidades de todos. É um processo que propõe a gente mudar um pouco um paradigma ganha-perde, ou eu ou o outro. Um ganha, o outro perde. Para um ganhar, o outro precisa perder. Quem está certo, quem está errado, quem é o bom, quem é o mal, quem é o culpado, para um outro paradigma, que é um paradigma mais horizontal, um paradigma ganha-ganha, onde os sentimentos e necessidades de todos são considerados. Então, tem esse intuito de transformar, né, esse paradigma de controle, de dominação, que está não só nas estruturas e nos sistemas sociais, mas também dentro de nós mesmos, né? Esse paradigma que desconecta nós mesmos dos nossos sentimentos e das nossas necessidades. Então, não é à toa que eu quis começar aqui também falando como eu estava me sentindo, que é uma proposta da CNV, a gente começar a estar mais em contato, realmente, com o que a gente sente e com o que as outras pessoas estão sentindo. E isso é algo essencial. Os sentimentos são como um termômetro essencial para a gente saber se a nossa vida está bem ou não, se precisa de alguma coisa ser transformada ou não, tanto na minha vida pessoal quanto nos ambientes onde eu vivo, e não algo para ser ignorado, né? Então, a ideia está mudando desse sistema punitivo que pune o culpado, o mal, o errado, e premia aquele que é bom, o que é correto, para um sistema restaurativo, que procura restaurar as relações e considera as necessidades de todos os envolvidos, sem estar rotulando, né, quem é certo, quem está errado, quem merece isso, quem merece aquilo, mas que considera o que está lá no fundo e que moveu as pessoas a fazer aquilo que elas estão fazendo, de alguma maneira, né, tentar descobrir o que foi que motivou a pessoa a fazer o que ela fez e se conectar com isso. Então, eu entendo que talvez o objetivo principal da CNV é isso, né, ajudar a transformar as realidades onde a gente vive em sistemas mais inclusivos, mais horizontais, onde as necessidades de todos são atendidas, e isso inclui a relação comigo mesma, as relações familiares, as relações escolares, nos ambientes de trabalho, no contexto da justiça, e no nosso contexto político-social também, em geral, né, maior. Então, a CNV ela não tem nada a ver com um jeito de falar,
comunicação não violenta, apesar desse nome comunicação, às vezes dá essa impressão que é só uma expressão verbal. Ela não tem a ver com um jeito específico de falar, nem com ser simpático, ou bonzinho, ou ser gentil, não é exatamente isso, nem com evitar conflitos. Na verdade, ao contrário, o que aconteceu comigo, por exemplo, desde que eu comecei a experimentar a comunicação não violenta, é que eu comecei a ter mais conflitos na minha vida. Ao contrário do que muita gente, às vezes, vai buscar, pensando que nunca mais vai ter conflito, né? Comigo, talvez isso aconteça com algumas pessoas, mas comigo o que aconteceu foi o contrário. Porque eu costumava não falar das coisas que eram importantes para mim. Então, eu guardava e, aparentemente, estava tudo bem do lado de fora, mas dentro de mim, não. E aquilo, em certo momento, criava uma explosão, explodia num conflito, ou então eu simplesmente me afastava das pessoas, das relações, de oportunidades de trabalho e coisas assim, para evitar conflito. Então, um medo terrível de conflitos. Eu nunca aprendi na minha socialização como lidar com isso. Era sempre esse modelo punitivo, né? Quem está certo, quem está errado, pede desculpa. Então, é um pavor de conflito. E o que aconteceu desde que eu comecei a experimentar a comunicação não violenta, então, é que eu comecei a falar mais sobre as coisas que eram importantes para mim, que a CNV tem esses dois lados, de compreender o outro, o que é importante para o outro, e também expressar o que é importante para mim mesma e tentar encontrar ali um equilíbrio que seja bom para todos, né? Então, expressando o que era importante para mim, começou a surgir mais conflitos nas minhas relações pessoais, profissionais, em todo tipo de ambiente. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a saber melhor como lidar com esses conflitos, e nisso a CNV apoia muito. Então, é um processo muito prático que rapidamente apoia a gente a como está lidando com situações difíceis e, na verdade, talvez a ressignificar conflitos, né? Em vez de pensar conflito como sendo alguma coisa perigosa ou difícil, o mundo vai acabar, o conflito, eu passei a ver os conflitos como uma coisa, como algo essencial e importantíssimo, na verdade, como um sinal que está ali mostrando que alguma coisa precisa ser ajustada naquela relação, naquele grupo, naquele ambiente, naquele sistema. Então, quanto antes a gente mergulhar naquele conflito e tentar ver o que é que ele está querendo dizer, o que a gente pode aprender com essa situação difícil para transformar, para tornar as coisas melhores, então, melhor, né? Então, o conflito passou a ser algo bom, na verdade. Deu 15 minutos? Deu mais. Obrigada. Não vai ter conflito.